Ele vai falar de Scrum, de Scrums, Agile em grandes projetos, tá? Agilidade em grandes projetos. O Leandro é especialista em gerenciamento ágil de projetos, engenheiro de software, é graduado e pós-graduado em gerenciamento estratégico de projetos pela Universidade de FUMEC. Tem experiência em gestão, desenvolvimento, é responsável pelo PMO da Stefania, aqui em Belo Horizonte. É certificado PMP, PMI-ICP, ou ACP, né, CSM, e além de outras certificações na área. Daí ele é executivo nomeado do PMI-MG e é fundador do Scrum Minas, que é associado à Scrum Alliance Internacional, né, um representante aqui em Minas. Isso, somos representantes aqui. Boa palavra. Bom, minha vez de falar. Na hora de mais relevantes para o cenário, mas é como eu falei, assim, particularmente os meus tops, eles não são muito introdutórios, mas aí, então eu fiz questão agora, nos últimos minutos, ali, de inserir 4 slides bem básicos para fazer um overview da minha introdução, que enfim, realmente não conheço. Existe um preconceito de mercado que Agile, né, que Scrum, que Kanban não funciona em grandes projetos. E os receios são super válidos, né? Porque quando a gente pensa, cara, o Scrum indica ou determina ou sugere que eu tenho um time de 7 pessoas, 2 para mais ou 2 para menos. Então, o time de projeto necessariamente tem que estar entre 5 e 9. Se eu tiver um time de 100 pessoas, como é que eu uso o Scrum? Eu uso, né? Se eu tiver um time de 200 pessoas, assim, imagine que a gente despreze esse número mínimo e máximo de pessoas. Eu falei, cara, eu vou ter um time com 100 pessoas. Imagina uma daily meeting em 15 minutos com 100 pessoas, cada um ia ter 9 segundos para falar o que veio da última Scrum, e que tipo de impedimento que teve. Então, assim, sem contar os diversos outros problemas que assim, acho que a gente não precisa nem citar, cara, estimativo, 100 pessoas estimando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou mensurar a produtividade média de um time de 100 pessoas, né? Sendo que grupos de pessoas dentro de um time de 100 pessoas podem ter produtividades muito diferentes. Uma coisa é fazer uma produtividade média de um time de 7 pessoas, né? Cara, imagina uma retrospectiva, imagina uma review com um time de 100 pessoas. Então, assim, obviamente, quando a gente fala de artefato, de projeto, a gente fala de registro, de história, então, enfim, são receios válidos, mas eu queria mostrar aqui. Então, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês aqui são algumas técnicas de, cara, como implementar agilidade em grandes projetos. Obviamente que não é bala de prata, obviamente que tem furo, obviamente tem alguma coisa que não vai funcionar, tá? Bom, já fui mais do que apresentado, mas a gente está falando, cara, como usar Agile em grandes projetos, mas, cara, o que é grande? Qual que é o conceito de grande? O que vocês acham que é grande? Levanta a mão, por favor. O que é um projeto grande, olha? Grande. O que você acha de um projeto grande? 5 anos, muita gente. O que mais? Mais 10. Sem receios. O que é um projeto grande? Oi? Uma fusão entre 2 bancos, pô, um projetaço, né? Talvez, sei lá, a gente pode considerar, se o projeto tem mais de... Se o budget é mais de R$1 milhão de reais, é um projeto grande. Não sei, se um projeto que tem mais de 50 pessoas é um projeto grande. Mais de 2 anos é um projeto grande. O que mais? Eu acho que é isso, né? Tamanho, budget, o prazo, a complexidade. E aí, o que eu queria só definir para a gente estar na mesma página, eu estou considerando que isso aqui é grande. Um projeto que tenha mais de 10 pessoas, para mim já é um projeto grande. E aí vocês vão entender por que grande, né? Pô, mas um projeto de 9 pessoas não é grande, um de 10 é grande. Mas, na verdade, assim, eu estou levando em consideração a indicação de um time de 5 a 9. Então eu estou considerando que de 10 para lá já é um projeto grande.
E aí a gente fala de um nível operacional de 10 a 100, um programa, um portfólio mais de 100 pessoas, e uma organização mais de 1000. Isso para mim é grande. Obviamente existem vários outros conceitos, a gente pode perguntar um pouquinho, só falando, cara, que é um grande projeto, mas só para a gente estar na mesma página. E aí assim, é engraçado que a gente sempre se pergunta, né, cara, por que 7? Por que de 5 a 9? Vocês já se perguntaram por que de 5 a 9? Os caras inventaram, porque, sei lá, gostam do número? Obviamente que não, né? Obviamente que é baseado numa série de pesquisas, de estatísticas, e essa é uma delas do Mitre. Depois você acessa o mitre.org, e aí tem esse gráfico, é bem bacana, que ele mostra a capacidade do time versus o tamanho do time. E obviamente que a gente pode ver justamente, aqui está entre 5 e 10, mas a região está mais no pico, justamente entre os 5 e 9, ou seja, times pequenos fazem produtos melhores, desenvolvem softwares melhores. E aí, assim, e por que entre 5 e 10, né? Diz a teoria, diz as métricas, que o time menor do que 5 não tem todas as habilidades para compor um time e desenvolver um produto. Falta alguma coisa. Falta um cara de design, falta um cara de desenvolvimento, falta um cara de arquitetura, falta um cara de user experience. E um time mais que 10 já fica ingerenciável, digamos assim. Eu sei que essa palavra é polêmica. Pô, eu gerencio um time de 50 pessoas, não é que é gerenciável? Não. Mas eu tenho certeza que se você tem um time de 50 pessoas debaixo de você, você deve ter ali uns 2, 3, 4 líderes que gerenciam as pessoas embaixo. Então assim, só para a gente estar na mesma página, cara, por que 7 pessoas? É por isso que de fato, e aí que eu estou falando, né, se vocês quiserem entrar aqui, inclusive eu vou até aproveitar para falar que depois a gente vai reunir todos os PPTs, as apresentações, e no caso do Márcio, as planilhas, e disponibilizar para vocês, eu mando no e-mail para a lista. Então depois se quiserem acessar esse link para, enfim, ver com mais detalhe. Bom, como eu falei, eu vou ser muito simplório, muito rápido, só para vocês terem uma ideia. Quem não conhece esse plano, sem vergonha de levantar. Não, melhor. Quem conhece? Todo mundo conhece. Bom, vou fazer. Algumas pessoas vão levantar. Muito simploriamente. A gente tem uma visão do produto, certo? Que é baseado em expectativa. Cara, o que eu quero fazer? E aí, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, daqui sai talvez uma declaração de escopo, enfim, tem muita coisa para falar, mas vamos ser resumidos. Da visão desse produto, a gente cria um backlog do produto, um product backlog, na verdade o quê? Nada mais é do que a visão do produto traduzida em uma lista de requisitos, né? E a gente tem um backlog do produto higienizado e priorizado. Eu sei que estou chovendo molhado para muita gente, desculpa. Então a gente cria essa lista de requisitos, tá? Depois a gente tem as interações, ou seja, é um processo iterativo incremental, não é um processo, por exemplo, que a gente chama de tradicional, que é o waterfall, onde eu passo pelas etapas e não volto mais, né? Como se fosse uma água caindo da cachoeira, que chama o waterfall, inclusive. Ou então, para cada interação, a gente define um backlog da sprint. Na verdade, nada mais é do que o quê? A gente pega do topo do product backlog, ou seja, que foi priorizado pelo PO. O PO é o Product Owner, é o dono do produto, é o cara que representa o cliente, é o cara que entende o negócio e é o cara que vai priorizar isso aqui. Então a gente pega o que está no topo, ou seja, o que é prioritário, e executa dentro do meu time box, que é a sprint, que a gente chama de sprint. Na verdade, é um ciclo, é um giro desse aqui, que normalmente tem de 2 a 4 semanas, mas ainda pode variar. No meio dessas 2 a 4 semanas, a gente ainda tem um pointer aí, vou colocar um papelzinho vermelho lá. No meio dessas interações, a gente ainda tem o Daily Scrum, que é a reunião diária, todo mundo conhece, Daily Scrum, Daily Meeting, Stand-Up Meeting, que é o quê? Reunião de 15 minutos, todo mundo de pé dizendo o que é que eu fiz desde a última reunião, o que é que eu vou fazer até a próxima, que impedimento que eu tive. E no final dessa interação a gente tem um produto potencialmente utilizável, tá? Bom, quais são os papéis do Scrum? É o que eu falei, o PO, o cara que representa o cliente, o time, que é a galera que executa o projeto, e o Scrum Master, que é o cara que garante que o processo de Scrum está sendo seguido, é o cara que suporta, é o cara que tira os impedimentos, é o cara que faz com que o processo aconteça. Pois não. Show de bola, hein? Valeu. Eu acho que precisa de plugar alguma coisa no USB, né? O pointer. Valeu. Quais são os artefatos? Como eu falei, o backlog do produto, o backlog que eu expliquei, e o incremento é o software potencialmente utilizável que sai no final. Último slide introdutório. Quais são os eventos? A gente tem uma reunião que dura aproximadamente 4 horas no início da sprint, onde a gente fala nada mais do que o planejamento. É o que eu falei, a gente tira do topo do product backlog, vamos falar o que fazer. A gente tem a reunião diária de 15 minutos, eu falei. A gente tem a revisão e a retrospectiva, que na verdade é no final da sprint.
onde primeiro a gente faz a validação se a sprint atingiu o objetivo, ou seja, o que a gente planejou fazer, a gente fez. É um teste prático, tinha tudo isso, está funcionando, está legal. E uma retrospectiva, que não necessariamente acontece uma a cada sprint, onde a gente valida as lições aprendidas e implementa para a próxima sprint. É até engraçado, só fazer um comentário, eu confesso que eu ainda tenho preconceito com a administração. Parece um negócio antigo, né, cara? Pô, administração, cara. Não, eu tô agilidade. Cara, isso aqui, retrospectiva, nada mais é do que um PDCA, entendeu? Eu executo, aprendo, vejo o que aconteceu de bom, de ruim, faço de novo, corrijo, faço de novo. É PDCA. Então, assim, isso tudo que a gente está falando, o evento inteiro aqui é administração. Então, sem preconceito, nem de um lado nem do outro. Bom, como trabalhar com um time de 70 pessoas, então? Né? O conceito é quase autoexplicativo. Scrum of Scrum. Você imagina que todo mundo já entendeu o que é. E é isso mesmo, cara. É simples assim. Eu só tentar entrar em uma... Eu só vou tentar entrar em uma questão ou outra para mostrar uma técnica ou outra, mas, cara, eu podia resumir a palestra nesse slide. É Scrum of Scrum, ou seja, eu rodo um processo de Scrum e, na verdade, eu rodo um outro processo de Scrum entre... Então, aqui eu estou considerando um time, por exemplo, de 30 pessoas. Então, tem um time alfa, um time beta e um gama. Podia ser 70, eu ia ter 7 times. Certo? Então, se eu tenho um time de 30 pessoas, eu não tenho um time de 30 pessoas, eu tenho 3 times de 10 pessoas aqui representados pelos times alfa, beta e gama. E aí, pô, mas beleza. Agora vamos pensar, eu vou trabalhar com 3 times diferentes, trabalhando no mesmo produto. Pô, vai dar problema pra caramba, né? Que problema vocês acham que vão dar? Eu já elenquei alguns aqui pra gente discutir. Se alguém tiver mais algum, por favor. Falta de visão unificada do projeto e do produto. É claro, são 3 times diferentes trabalhando no produto, que quem é que vai ver o todo? Redundância de trabalho, um time está fazendo uma coisa, o outro time está fazendo a mesma coisa. Comunicação falha, como é que esses caras vão conversar? Integration Hell, cara, são 3 códigos. Aqui estou falando de código-fonte, né? A gente está focado no software, eu estou focado no subconsciente, mas quando eu falo de Integration Hell, eu estou falando de integração de códigos-fonte. Mas imagina a integração de qualquer trabalho, cara. 3 pessoas executaram 3 partes de um mesmo projeto, como integrar isso? Pô, puta problema. Dependências. O time A depende de uma tarefa do time B, esse cara fica parado até andar ou não. Gestão de mudanças complexas. Se eu mudei um requisito que está no time A, vai impactar que está no time B, que está no time C, ou aqui no alfa, no beta e no gama. Tem mais algum problema? Eu leio aqui alguns, mas assim, eu tenho certeza que tem mais. Então, eu estou correndo porque o tempo é bem corrido, inclusive depois, gente, por favor, deem feedback, o que vocês acharam do tempo. No último Agile a gente tem palestras de 1 hora. Como a gente falou assim, cara, ninguém quer aprofundar quando vai no evento, o cara quer aprofundar e faz um curso. Vamos ter talks menores, para a gente ver muita coisa, mas eu não sei realmente se está sendo muito legal, então, por favor, deixem feedback. Algumas técnicas, então, para a gente falar de... Eu acho que eu estou correndo até demais. Para a gente falar de Scrum of Scrums. Eu tenho os 3 times, ok? Que a princípio trabalham desconectados. Mas aí a primeira pergunta, e o PO? E o cara que entende do produto, como é que funciona? Imagina um time de 100 pessoas, que na verdade não sabe como é um time, são 10 times de 10 pessoas. Como é que esse cara vai detalhar, produzir, priorizar e higienizar backlogs para 10 times? É humanamente impossível, né? Então o que a gente tem para começar? Um PO para cada time. Mas como assim um PO para cada time? E assim, são pessoas diferentes falando do mesmo produto, ainda falta uma integração. Então, obviamente, o que a gente tem? Um Chief PO. Ou seja, a gente tem representantes do PO para cada um dos times e a gente tem um cara que tem a visão do todo. Que é mais ou menos isso aqui, ó. Esse cara detalha e direciona os times, cada um dos times, e o Chief PO, visão high level, prioridades do negócio. Ou seja, nada mais é do que uma subdivisão do trabalho do PO, não tem mistério. E o mesmo acontece naturalmente com o Scrum Master, que tem aqui um coach ou um PMO que faz o trabalho de integração desses caras aqui. E qual que é o papel deles? É a mesma coisa. A gente fala de facilita o suporte aos times, facilita e suporta o todo, além de garantir o patrocínio do projeto. Né? Então, quem pode ser um PMO, pode ser um coach, pode ser um Scrum Master Senior, enfim, o nome
ou não vocês acharem mais agradável. E mais um papel que também é representado nos 3 times é o que eu chamei de TL, que é o Technical Leader, né? É o cara técnico, é o cara que vai liderar esse time de 10 pessoas dali para baixo. E obviamente que a gente também tem um cara que pensa na arquitetura. Facilita e mentora o trabalho técnico, visão high level técnico, ou seja, esse cara aqui vai definir que componente vai usar, que framework vai usar, que base vai usar, e esses caras lideram os times, os 3 times, os 10 times, os 20 times, enfim. Bom, obviamente que essas 3 técnicas não tem muito mistério, são meio óbvias. Essa aqui já é um pouco mais interessante. Obviamente que um time é composto de pessoas. Se a gente fala de pessoas, cara, sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente. Então, um time, ele tem produtividade, velocidade diferente de outros times, né? O mesmo time pode executar, obviamente, em 2 semanas, 100 pontos, o outro time vai executar 200, o outro time vai executar 300. Então aqui, ó, a gente tem, para vocês verem, os 3 times em 4 semanas executando ciclos diferentes. Então esse time executa 3 ciclos durante as 4 semanas, o time beta 2 ciclos e o time gama 5. Tudo bem tá assim? Tudo bem. É diferente mesmo, mas o que a gente tem que fazer para garantir o mínimo de integração? Alinhar o início e fim desses ciclos. Alinhar. Ou seja, cara, você pode tomar o tempo que você quiser, você pode colocar as 4 semanas para fazer um ciclo. Mas a gente tem que começar e terminar junto. Né? A gente fala assim, galera, estamos indo para o ar, vamos publicar a versão 2.0 do produto dia 27/10, 27/10 para todo mundo. Então antes existe todo um trabalho de integração, cara, vamos fazer um trabalho em conjunto para poder, enfim, entregar o nosso produto potencialmente utilizável. Mais uma técnica, daily meetings escalonadas. O que é? Eu tenho as daily meetings dos times, uma logo após a outra. Elas não podem acontecer no mesmo horário. A do time alfa acontece às 9, o time beta 9h15 e gama 9h30. Por que elas não podem acontecer no mesmo horário? Porque os caras do time alfa podem visitar a daily meeting do time beta. E os caras do time beta podem visitar a do time gama e vice-versa. E mais importante do que tudo isso, é que depois a gente ainda tem uma daily meeting de Scrum of Scrums. Ou seja, eu tenho um representante de cada time e a gente faz uma daily meeting de Scrum of Scrums. Ou seja, esses caras vão, e aqui é onde a gente faz uma visão do todo. E aí, o seguinte, pensem comigo, aqui a gente tem um time de 3 pessoas, certo? Aqui a gente tem um time de 3 pessoas que fazem um Scrum of Scrum. Imagina se eu tivesse um time de 10 pessoas, imagina se eu tivesse 10 times. Eu ia fazer um Scrum of Scrum de 10 times, correto? Então essa reunião aqui ia ter quantas pessoas? 10. Uma de cada time. E se eu tivesse 11 times? Eu ia ter 11 pessoas. Se eu tivesse 20 times, 20 pessoas, em 15 minutos já começou a avacalhar. O que é legal? A gente escala o modelo. Então aqui eu tenho o Scrum of Scrums, o time alfa, beta e gama e o Scrum of Scrums. O que a gente pode ter? A gente pode ter uma outra estrutura e fazer um Scrum of Scrums of Scrums. E se escalonar demais, um Scrum of Scrums of Scrums of Scrums. É isso, cara. Essa é a técnica, Scrum of Scrums. Aqui que eu falei, aqui tem 2, mas imaginam que fossem 10. Aí a gente chega no Scrum of Scrum of Scrums. Se fossem 100, Scrum of Scrums of Scrum of Scrums. É difícil falar. Bom, é mais ou menos isso aí, eu tentei dar um resumido. E para finalizar, até porque o tempo já está acabando, só um detalhe que quando a gente fala de agilidade, foi um pouco do que eu tentei passar no começo, a gente fica muito focado no cara, vamos usar Scrum, vamos usar Kanban. Você pensa no planejamento estratégico, que normalmente ele é feito anualmente, qual que é o sentido de fazer um planejamento estratégico anual, cara? 50 anos atrás talvez faria sentido, hoje um ano é muito tempo, cara. Hoje um ano é a diferença entre você estar vivo e estar morto. Entre estar no mercado e estar fora, entendeu? É a diferença. Um ano é muito tempo. Então, por que fazer um planejamento? Assim, eu sei que dá muito trabalho, eu sei que é difícil planejar uma visão a curto prazo, mas cara, um ano é muito tempo, entendeu? O planejamento estratégico anual é coisa do passado. Então, qual que é a nova proposta? Fazer um planejamento bimestral. É simples, mas funciona. E muita pouca gente fala. Eu sei que é um negócio muito difícil, sim. A mudança cultural é enorme, principalmente em empresas grandes. Os caras planejam um budget de
de bilhões para o próximo ano. Cara, eu vou planejar para um quarto. Funciona. Funciona. Eu não coloquei um link aqui, mas tem um artigo bem legal da HBR, Harvard Business Review, que fala um pouco de planejamento estratégico. Então, assim, eu quis, na verdade, só despertar aqui a fagulha para vocês derem uma olhada depois. Mas é isso, cara, assim, também pensar ágil a nível estratégico, tá? Bom, acho que eu cumpri o tempo. Perguntas, por favor, espero que vocês tenham várias. Obrigado. Tá vendo aí? Tá vendo. Bom, meu nome é Renato. Um dos problemas que você mencionou de passagem, mas eu também considero um dos problemas de trabalhar com vários times, né? É na hora da estimativa. Sem dúvida. Né? Quer dizer, a questão da velocidade depende de pontos e o tamanho do ponto cada time tem. Né? O que você tem de experiência? Então, na verdade, assim, não muda muito o que eu falei. Cada time é único. A velocidade do time é única, a produtividade do time é única para cada time. Então, assim, na verdade, o que a gente tem que fazer como Scrum Master é dar espaço e personificar cada time, cara. Entender que cada time tem o seu espaço, entendeu? Então, assim, o time A ele vai desenvolver 200 pontos de uma sprint, o time B vai desenvolver 100, legal. O que você, de repente, pode avaliar é que tipo de pacote do produto, ou seja, talvez quão mais prioritário seja um item do backlog, talvez eu vou jogar para o time que tem uma produtividade maior. Talvez é uma divisão que faça sentido. Mas é isso, cara, a gente tem que dar espaço para o time ser o que ele realmente é. Então, se um time vai produzir 100, um time vai produzir 200, você vai planejar o Scrum of Scrum, né? Você vai planejar a sua interação de 4 semanas produzindo 1000 pontos, sabendo que vão produzir mais de um e que vai produzir menos. Realmente os times têm que ter esse espaço aí. Só esclarecer um pouquinho, o problema é que quando você fala que um time é 100 e outro 200, no fundo eles podem produzir a mesma coisa, porque 100 para uma coisa realmente, você tem razão. Ainda tem que ser esse fechamento geral do projeto. A gente já pediu o Márcio para elaborar a família dele um pouco mais para caber. Mas legal, você tem razão. Tem mais algum? Acho que tem que tá legal. Depois a gente vai. Meu nome é Thiago, eu trabalho com Scrum também e eu acho que uma coisa que, só complementar, talvez, na humildade mesmo, que eu acho que uma coisa que é muito legal falar de Scrums é que o produto backlog é um só. Exatamente. Então eu acho que isso daí que assim, que o papel é um só. Então o cara que está, o PO geral e os POs básicos, eles têm que ter noção que aquele backlog é um só. Então assim, mesmo se um time está cuidando de uma tarefa, está lá em cima e o outro está cuidando de uma tarefa que está menor, aquela visão geral é exatamente o que vai ligar, que é o papel do... Cara, você tem total razão. Até porque assim, a gente sabe o que guia um time, principalmente num projeto, é o objetivo. Se um time trabalha num objetivo, outro time para num outro objetivo, cara, com certeza vai dar problema. Então, assim, você tem toda razão, é crucial, assim, muito bem colocado. Tem uma aqui, uma ali e uma ali. Vamos passar. Acho que vai acender. Em relação a Daily Scrum entre os times, certo, você citou, legal, que elas são feitas escalonadas para que um time possa participar de outra. Exato. Tem uma visão extremista, mas se todo mundo participar da outra reunião, a gente tem um total de Daily Scrum de 45 minutos. Não, realmente, a ideia não é todo mundo participar, não. É só uma... Não, você tem razão, é uma boa observação. A ideia é um cara do time alfa e do time beta falar, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. Ou o Scrum Master, ou o exatamente. Ou o cara que é o arquiteto, o técnico, então o cara fala assim, pô, eu tô com uma dificuldade aqui, sei lá, preciso implementar uma tela em jQuery, não tem ninguém no time que tem expertise, eu vou no time que esses caras têm. Ou eu tô com uma dependência do time beta, eu vou na reunião e falar, cara, tô com dependência de vocês, e os Scrum Masters se resolvam. Mas é bem observado, realmente a ideia não é que todo mundo Scrum, senão o Scrum não faz sentido. A
BLD que fica muito pesado. Fica muito pesado. Ali no fundo. Vou passar aqui, chega. Meu nome é Denis, do Sinergia. Você detalhou aí a parte de daily meetings, né, do Scrum of Scrums. Eu queria que você falasse sobre o planejamento, até alinhado do que ele falou, do Scrum of Scrums. Legal. Então, na verdade, assim, é muito que... Desculpa, esqueci. É muito o que o Thiago falou. A gente tem uma visão única do produto, certo? E todos os times têm acesso ao mesmo backlog, ao mesmo product backlog. Então, o que os caras fazem no momento do planejamento é o seguinte, cara, cada time vai no topo, ou seja, eu vou no que é prioritário, e vou planejar o que eu consigo fazer dentro do time frame. Então, um time vai lá e vai pegar 500 pontos, outro vai pegar 300 pontos. Então, assim, cada time estima as histórias do topo que ele está embutindo na sprint, os caras executam aquilo dentro do time box. É mais ou menos isso, não? Mas com relação a reuniões, por exemplo, existe uma reunião do time A, uma reunião do time B, por exemplo, de revisão e sprint review, sprint planning, depois vai ter uma reunião dos Scrum Masters. Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Assim, que aqui eu só falei do daily meeting. Você quer saber do review, do retrospective? A princípio funcionam independentes. Mas é uma boa pergunta, sinceramente não sei. Talvez faria sentido ter o planning de cada time e depois um planning geral. Exato. Pois é, cara, sinceramente, boa pergunta. Não sei se... Assim, o que eu já usei, a gente tinha separado o planning. Porque assim, a gente entende que os POs já se resolveram na hora de gerar o backlog do produto. Então eu vou lá, vou pegar o que está no topo e vou me planejar para entregar. Mas talvez faça sentido, sem razão. Até nesse ponto aí dos POs se resolveram, como é que eles se resolvem? Talvez numa reunião? Assim, não tem digamos assim, um evento formal pré-agendado de POs. Mas certamente eles são casos que se conversam, etc. Mas sobre os eventos do Scrum, talvez faça sentido pensar alguma coisa mais focada. Tem uma aqui. Uma aqui embaixo, uma lá e uma cá, isso? Meu nome é Lisiane. É o seguinte, a gente está começando o trabalho de implantação de metodologias ágeis da Localiza. Legal. E uma das dificuldades com relação a projetos que a gente está tendo é com relação a essas responsabilidades. Eu vi que você citou vários papéis de líderes, de representantes, e a gente está com uma dificuldade imensa de conseguir delimitar ou criar as fronteiras de cada representante dentro daquele contexto, do técnico, do PMO, do líder. E como que vocês pensaram, como vocês fizeram esse trabalho de cada um entender efetivamente qual é a sua responsabilidade dentro daquele trabalho? Assim, na verdade, depois que você roda Scrum, rodar o Scrum of Scrum não é uma grande dificuldade. O problema é dar o primeiro passo do tradicional para o Agile. Porque assim, eu acho que é o maior desafio de todo mundo, e quem discordar, por favor, levantar a mão, é a mudança cultural, entendeu? É o cara entender que ele tem um papel bem definido, é o time entender que ele é auto-organizável, é o gerente de projetos, às vezes, entender que ele tem que deixar de existir, ou às vezes tem que desenvolver um papel diferente. Cara, se você Scrum Master agora, não é gerente de projeto, por exemplo, tá? Eu tenho organização que tem um gerente de projeto e um Scrum Master embaixo. Tem organização que mata o gerente de projeto, deixa o Scrum Master. Então assim, cara, você não vai mais se controlar, você vai ser um cara servidor. Vai ser um cara servidor. Então assim, é a mudança cultural, assim, acho que talvez é um papo para um outro momento, porque realmente é muita coisa. O tempo acabou, se for bem rapidinho, dá para fechar as duas últimas. Rapidinho. Eu vou tentar resumir a resposta também. Tudo bom, Alisson? Tudo bom. Alisson de Ventivision. Leandro, a resposta acho que é digital. Sim ou não? Você já pensou em utilização de Scrum, of Scrums, para mais de um projeto? Porque para um projeto você quebrar em vários subprojetos é fácil. Mas usar o Scrum of Scrums como se fossem vários projetos, uma coisa como um PMO, uma coisa assim. Assim, na verdade, quando a gente fala do Scrum, assim, para ser um pouco mais resumido na resposta, o conceito do Scrum of Scrums ele é genérico. Concorda? Eu posso aplicar tanto num time de 30 pessoas que são 3 times, ou em 3 times de 10 pessoas que estão trabalhando em 3 projetos diferentes. Aí, obviamente, que muda um pouco. O backlog do produto é outro, o PO não é o mesmo, mas a gente pode aplicar o mesmo conceito sim. Mas, na verdade, isso que eu mostrei é mais para escalar a estrutura de um time só. Mas faz sentido. Faz sentido, assim. A gente precisaria adaptar alguma coisa, mas faz sentido, sim.
Tudo bom? Alô, tudo bem? Eu queria mais dar uma contribuição e pegar um gancho nessas duas colocações. Como é que você chama? Ô, Denis. Essa questão do alinhamento do PO, eu acho que é bem mais na questão do alinhamento estratégico. Até porque quem vai estar lá em cima fazendo essa gestão de Scrums ou Scrums, essa pessoa ela tem que ter uma visão como um todo. Até porque o PO que vai ter um alinhamento geral no gerenciamento de um projeto muito mais macro, saber se a gente tem outros projetos que estão alinhados com aqueles e podem ser uma gestão de programas. Então, nesse sentido, essa pessoa que vai estar lá em cima, possivelmente você vai ter uma gestão de projetos muito mais macro, alinhada ao PMO, a gestão de portfólios, a gestão de programas, para que traga isso para dentro dos mini projetos que vão estar dentro disso. Né? E, fechando com isso, Leandro, eu queria saber como que você já tratou dessas formas, porque eu vejo essa questão do review. Já tive projeto onde eu participei que o review nesse cenário é o review do projeto entregue quando você fechou os timelines. Tinha sprints review de 2 semanas, para outras sprints que são de 3 e uma sprint de 4 semanas. Quando elas fechavam as 4 semanas certinhas, nós tínhamos um entregável muito mais concreto, que teve o alinhamento, que teve os backlogs certinhos, para que alinhou com o risco, que alinhou com os objetivos, que deu valor para o produto. Eu vou ter uma entrega no dia 28. Então esse review, a gente colocava todo mundo dentro de uma sala e fazia esse review. Legal. E uma pergunta, como que você faz essa gestão em cima desses programas, se você já vivenciou isso, quando você está relacionado com um projeto a níveis maior, assim, sei lá, de milhões ou que seja, que você traz isso para esse alinhamento para dentro dos projetos menores do Scrum e Scrums? Cara, assim, na verdade, tudo que você falou, complementa muito com o que o Thiago falou. Sobre o conceito, cara, na verdade, o que eu falei, assim, na verdade, não muda muito a resposta que eu falei pro Alisson, é um conceito genérico, entendeu? Eu acho que ele independe da categoria do projeto, ele independe enfim, do tipo de negócio. Eu acho que assim, ele pode ser aplicado em grandes projetos, em pequenos projetos com times pequenos, ou obviamente maiores que devem. Então, assim, é um conceito genérico que a gente pode adaptá-lo, né? Como tudo no Agile é adaptável. Mas, assim, a observação que vocês dois fizeram dos eventos de planning review é uma coisa que eu ainda não tinha atinado. É muito boa a sugestão. Bom, acho que eu já passei bem do tempo. Muito obrigado.